Queridos filhos e filhas, nós estamos entrando em um novo tempo na igreja. Hoje se inicia o novo ano litúrgico da igreja, que é o tempo do Advento. Este tempo em que nós nos preparamos para recordar a primeira vinda do Senhor, mas nos primeiros 2 domingos recordamos a sua segunda vinda gloriosa. A igreja não segue o calendário civil, a igreja segue o calendário litúrgico. E hoje para a igreja então é ano novo, para nós é um tempo de nova esperança, de recomeçar, de fincarmos os bons propósitos da nossa vida, em mais um ano litúrgico que se inicia, auxiliados com a graça do Senhor, de conseguirmos levar ao fim os propósitos que nós temos na nossa vida de santidade. E este tempo se inicia no domingo, de forma muito clara. A igreja comemora durante a semana a Páscoa da ressurreição do Senhor no domingo. A semana não começa na segunda-feira. O mundo civil hoje impõe a nós um descanso, ali no sábado, no domingo, mas não. Nós guardamos o domingo porque é o primeiro dia da semana e da ressurreição do Senhor. Segunda-feira é o segundo dia, terça o terceiro, quarta o quarto, quinta o quinto, sexta o sexto e sábado o sétimo. O domingo para a igreja é o 8º dia, aonde o Senhor, nele mesmo, na sua ressurreição, refaz todas as coisas. Por isso nós guardamos o domingo e por isso que todo o ano litúrgico se inicia no domingo. Nós, meus irmãos, ouvimos esta palavra de Deus que ilumina a nossa vida e vemos Jesus falando da segunda vinda gloriosa. Nós, durante todo o tempo do Advento, vamos acender sucessivamente a cada domingo as velas da coroa do Advento, que nos farão observar, vigiar, esperar o Messias. Este é um tempo que não é um tempo de penitência como o da Quaresma, mas a cor roxa significa um tempo de vigilância, de expectativa, de prontidão, para aguardar nosso Senhor que virá a segunda vez. Uma segunda vez. Jesus no Evangelho de hoje fala muito claramente sobre a sua vinda gloriosa. E nós temos a mesma expectativa do povo de Israel. Os profetas no Antigo Testamento esperaram, ansiaram por ver o dia da salvação, o dia em que o Messias se manifestou em Belém. Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, todos os profetas ansiaram em ver o dia do Senhor. E hoje a igreja, na mesma expectativa, aguarda agora a segunda vinda gloriosa, a segunda vinda do Cristo. Porém, meus irmãos, entre a primeira vinda em Belém e a segunda vinda gloriosa, existe algo que São Bernardo de Claraval deixou muito claro, que é a vinda intermediária. Entre a primeira vinda e entre a segunda vinda, nós temos uma vinda intermediária. Jesus continua vindo. Nosso Senhor continua vindo no meio de nós. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e foste me visitar. É por isso que nós seremos julgados, como diz São Mateus no final do Evangelho. Estes serão os critérios que nós seremos julgados e nosso Senhor vai fazer uma discriminação. Vai separar os bons dos maus. E é pelos motivos da segunda vinda que nós olhamos a vinda intermediária, porque seremos julgados pelo Senhor que vem todos os dias, no nosso esposo, na nossa esposa, nos filhos, nos avós, nos parentes, nos familiares, nas pessoas que batem a nossa porta. Qualquer tipo de caridade, de amor ao próximo, tudo isso nos leva a olhar para esta vinda intermediária e ver que Jesus continua batendo na nossa porta. O Senhor continua vindo, e se nós não nos dermos conta desta vinda intermediária, que os santos tanto abraçaram,
São Francisco de Sales, São Francisco de Assis abraçou o leproso, não é? Como não vamos lembrar de Jesus que está ali, de fazer a caridade para o Senhor que está ali, que se manifesta ali? Mas o nosso coração muitas vezes está cego. O nosso coração não consegue mais enxergar Jesus, não consegue mais enxergar o Senhor. A luz da ressurreição, às vezes para nós está turva. Hoje as pessoas ouvir falar em caridade, ouvir falar de bem ao próximo, em dar comida a uma pessoa, não padre, essa pessoa aí, ela não precisa de esmola, ela vai comprar bebida. Esse cara aí não precisa de comida, ele precisa trabalhar. Sim, existem realidades que são assim, porém, São Tomás de Aquino vai dizer, faça a caridade. O que a pessoa vai fazer com aquilo que você deu a ela é problema dela. Mas o nosso dever é ajudar a Cristo que passa e ter uma oportunidade de fazer a caridade. Santo Agostinho vai dizer, eu tenho medo do Deus que passa, porque Deus passa todos os dias na nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de encontrarmos a Ele, e nós muitas vezes viramos as costas, por 3 razões muito simples. Porque dentro de nós existe a concupiscência da carne, que não é nem tanto os desvios desordenados da natureza humana, a nível de pecados sexuais, também é, mas é aquele desejo de sempre fazer aquilo que é mais fácil. É o sofá, o celular, o controle remoto, o ar-condicionado e a geladeira. Sempre fazer o que é mais fácil. Fazer o que é mais fácil e ficar no comodismo, sem se lançar a uma obrigação e algo que exija de nós um sofrimento um pouco maior, nos torna animais. Nos rebaixa no nível mais baixo da alma humana, que é o nível animal, onde nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Buscar o que é mais fácil, a comodidade, nos paralisa em fazer a caridade, em enxergar o Senhor que passa. Depois, nós temos a concupiscência dos olhos, que é justamente esta olhar as coisas com desejos de possuí-las, e aqui nós temos a avareza, de olhar as coisas não com o olhar de Deus, mas de possessão, e de usar a nossa inteligência não para conhecer a Deus, mas para dominar as coisas. E aqui se esconde o pecado da soberba, que não nos esqueçamos, Lúcifer não caiu do céu porque praticou luxúria, mas caiu do céu porque praticou a soberba. Lúcifer caiu do céu porque quis se fazer como Deus, e nós, o pecado original também entrou no mundo, porque nós queremos os fazer deuses. E a concupiscência dos olhos é isso, dominar a criação, aplicar a inteligência à criação sem Deus, mas com o intuito de dominá-la, de transformá-la sem Deus. Isso é outra coisa que nos cega. Nos cega porque nos faz superiores aos outros. Quantos de nós já não experimentou numa conversa de amigos ter aquela pessoa que sempre diz a última palavra? Aquela pessoa que sempre tem que dizer a última coisa? Aquela pessoa que não suporta ficar quieta? Ela tem que ser o sal de todas as comidas, vai dizer São José Maria. A pessoa tem que ser o sal, ela tem que ser, se ela não der a última palavra e a última opinião dela e ela que está certa, então não valeu. Mas que humildade é esta? Que caridade é esta? E por fim, nós temos a soberba de vida, que é a vaidade e o amor próprio que hoje estão enraizados dentro do coração de todos. Nós olhamos para o mundo e vemos pessoas, nós olhamos para dentro de nós e vemos que nós somos egoístas, pessoas que só pensam em nós, cultivam o amor próprio, que não se interessam em nenhum momento em sair de si e ir ao encontro do outro, porque isso custa. Tudo isso, meus irmãos, nos impede de enxergar Jesus que passa, porque afinal de contas, nós voltamos os nossos olhares para nós, e esquecemos de olhar para o Cristo que passa. Não adianta nós falarmos de uma segunda vinda gloriosa do Senhor, se nós não olharmos para o Senhor que vem todos os dias. E como eu tenho me portado diante disso? O advento é o tempo em que a igreja mais uma vez vai dizer para nós
que a confissão é o meio certo para limpar e tirar a trave do nosso olho, como nós temos visto aqui. Há mais ou menos uns 50 anos, os confessionários foram tirados da igreja, os padres começaram a dizer ao povo que poderiam se confessar direto com Deus, que poderiam escrever os pecados num papel e queimar, como já aconteceu aqui nessa paróquia. Os padres pararam de falar de pecado, de conversão, de céu, de inferno, de vida eterna. Pararam de falar da vinda do Senhor, das realidades futuras, com um discurso imanente para que as pessoas se sentissem bem. Mas ora, carambolas, que verdade é esta que anestesia as pessoas? Como um bando de gado indo para o matadouro e todo mundo alisando e passando a mão? Não. A igreja tem tempos específicos em que nós intensificamos o nosso olhar interior e a nossa oração para averiguarmos a nossa conduta perante o Evangelho, fazermos uma boa confissão sacramental, buscarmos o padre lá no confessionário, fazer um bom exame de consciência, se confessar dos pecados leves ou mortais, buscar o padre. A igreja sempre ensinou isso. E se vier outro padre aqui dizendo o que eu estou dizendo, ele está errado, porque a doutrina da igreja é bem clara a respeito da confissão. Nós precisamos nos confessar pelo menos uma vez ao ano, senão é pecado grave. Quem limpa a casa uma vez por ano? Limpa a sua casa uma vez por ano para ver o que vai acontecer. E muitas vezes a nossa alma está assim. Mas o demônio, que é sorrateiro e astuto, ele coloca a vergonha na hora de confessar, mas tira na hora de pecar. Tira. E nós, meus irmãos, precisamos, com o auxílio da graça de Deus, ter a coragem e a ousadia de olhar para esse sacramento como um sacramento da misericórdia e do perdão. Algumas pessoas já me disseram: nossa, padre, mas o que o padre vai pensar de mim? Nada. O padre não vai pensar nada. O padre está agindo na pessoa de Cristo. O padre não vai pensar nada. Agora, se nós permanecermos no pecado, nós vamos nos paralisar cada vez mais e não vamos conseguir mais caminhar até o Senhor. Vamos aproveitar este tempo de advento que nós iniciamos hoje para, dentro de casa, mudar algumas coisas na vida de oração, buscarmos a confissão. Se nós enfeitamos a casa com presépio, árvore de Natal, com luz, maravilha, tem que fazer isso mesmo, mas às vezes interiormente a gente está sujo e nas trevas. Às vezes a nossa casa está muito bonita por fora, mas por dentro, que é o que importa para o Natal. Jesus no Evangelho alertou para 3 coisas importantes: cuidado com a gula, a embriaguez e a preocupação com a vida. E são essas 3 coisas que nós vemos o povo se preocupar no Natal. Aonde vai ser a ceia, quem vai estar junto, o que nós vamos comer, quem que nós vamos beber, boleto para pagar no final do ano. Se preocupa com tudo, menos com aquilo que é o essencial, que é a vinda do Salvador. Quando o padre marca a missa do Natal às 8, diz: não vamos poder ir, padre, porque é muito tarde, tem que fazer a ceia. A mais importante é a comida do que a celebração daquele pelo qual existe a razão do Natal. Então, meus irmãos, Jesus já há 2000 anos disse aquilo que nós não poderíamos fazer, e o Natal se transformou justamente nisso: comida, bebida e preocupação. E a gente não se dá conta de que nós precisamos nos preocupar com aquilo que é essencial e que não vai passar, que é o Senhor e que é a sua vinda. Peçamos a Nossa Senhora, ela que é a mãe do advento, que faltando 4 semanas agora para ter Jesus, na expectativa, de ter o Filho de Deus nos seus braços, intensificou com certeza a sua expectativa, que Nossa Senhora nos ajude a termos um santo advento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.